Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Está de regresso o Fogo e Fúria. Eu sou o Ruben Martins, a partir de Lisboa, e do outro lado do Atlântico está o correspondente do Público nos Estados Unidos. Viva Pedro Correiro. Viva Ruben. Que novela é esta desta semana? Uma novela que nos traz intriga numa aplicação de mensagens diretas. Se em Portugal tivemos uma indenização autorizada pelo WhatsApp, nos Estados Unidos decidem-se operações militares no Signal e com a presença de jornalistas. Pedro Correiro. Isto não foi nada bonito de se ver. Pois não. E lá está, a grande diferença é que Portugal, pelo menos que se saiba, não anda a bombardear o Iémen, ou pelo menos não anda naquela zona do Médio Oriente desde o quê? Do século XV, talvez, enquanto os Estados Unidos estão ativamente envolvidos em ações militares que requeriam algum tipo de reserva e de cuidado na defesa e na proteção da informação, e pelos vistos não. Pelos vistos é um assunto, não é do WhatsApp, mas é de Signal. Portanto, deixa-me fazer só então um pequeno resumo, caso algum ouvinte nosso tenha regressado de férias agora e não saiba o que está a acontecer. Na segunda-feira, a revista The Atlantic publicou um artigo assinado pelo seu próprio diretor esse, Jeffrey Goldberg, que no dia 15 de março terá sido adicionado por engano a um grupo no Signal, que é uma aplicação que podemos... Como se fosse um WhatsApp. Podemos simplificar e dizer que é como o WhatsApp, mas oferece garantias de segurança superiores, é muito mais encriptada. Aliás, é tão boa que, pelos vistos, é utilizada pelo governo norte-americano. Jeffrey Goldberg foi parar esse grupo por engano, provavelmente porque o seu número de telemóvel estava gravado com as mesmas iniciais de outro responsável da administração norte-americana. Foi parar um grupo, então, onde estava o vice-presidente norte-americano J.D. Vance, o secretário da Defesa Pete Hegseth, o diretor da CIA, a diretora nacional de inteligência, o conselheiro de segurança nacional. Ele inicialmente pensou que seria uma partida bem pregada, não é? Que seria obviamente, algo irreal. Mas não era assim. Porque, enfim, é surreal. Isto é uma sorte. Isto é o equivalente jornalístico a ganhar a lotaria, não é? Imagina tu ires parar um grupo de WhatsApp com o primeiro-ministro e o ministro dos negócios estrangeiros e tudo mais, e de repente estavas a ver um chat sobre política europeia, por exemplo. Mas pronto, eles estavam nessa conversa no Signal. Discutia-se a preparação de um iminente ataque militar a posições dos Houthis, do movimento Houthi no Iémen, e esse é que é o centro da questão, é que estava a ser discutida uma operação militar altamente sensível, e estava a ser discutido ao pormenor a hora exata que os aviões levantavam voo, a janela de oportunidade do ataque, os alvos do ataque, enfim, informação que não se divulga, sobretudo antes da operação militar ocorrer. O que é muito comum é, depois de uma operação militar, são divulgados os vídeos, os pormenores, isso é perfeitamente normal. Mas agora, antes da operação militar ocorrer, não é suposto sabermos isto. O jornalista, felizmente, enfim, isso é um juízo que cabe a qualquer um, mas o jornalista não divulgou de antemão o que tinha lido. O ataque acabou por acontecer, ainda durante o dia 15, e esta segunda-feira o Jeffrey Goldberg finalmente escreve sobre este incidente absolutamente surreal de ele ter inadvertidamente entrado numa sala de discussão online sobre uma ação militar. Portanto, este é o resumo. Ele próprio removeu-se da conversa e, ao remover-se, como nós conhecemos nos grupos do WhatsApp, aparece lá uma notificação a dizer fulano tal saiu deste chat. Pronto, e tudo isto então começou, um pequeno grande escândalo. A primeira reação oficial do governo norte-americano oscilou entre dizer que isto não aconteceu de todo, que isto era uma mentira, que este jornalista é um aldrabão. Depois evoluiu para, ok, o chat existiu, mas não se discutiu lá nada
muito importante ou confidencial, e é isso que depois leva a Atlantic a publicar esta quarta-feira um segundo artigo, a dizer, calma, estes senhores estão a mentir, eles discutiram efetivamente planos de ataque ao Iémen, e então a revista publicou hoje todas as mensagens, e não apenas uma ou outra que tinha publicado na segunda-feira, que também traziam outros pormenores interessantes, ou seja, claramente este governo norte-americano é muito hostil em relação à Europa, discutiu nesse chat a ideia de vir a cobrar dinheiro pelas ações militares que os Estados Unidos levam a cabo e que podem ser do benefício da Europa, mas sobretudo esta quarta-feira é então publicado na íntegra todo o conteúdo do chat, à exceção de um nome a pedido da CIA, que será o nome de um agente da CIA, e que por isso decidiu-se não revelar essa informação, mas tudo o resto está nu e demonstra que o governo norte-americano mentiu. Isto rebentou, a notícia foi publicada na altura em que Tulsi Gabbard, que é a diretora nacional de inteligência, e o diretor da CIA estavam a ser ouvidos no Congresso, numa audição que já estava programada. Foram ali alvo de muitas perguntas incómodas por parte dos democratas, e isto está a avolumar-se. Há pedidos da parte dos democratas e até sugestão de alguns republicanos de que o secretário da Defesa, o Pete Hegseth, tem de demitir-se, porque isto é uma grande falha que é sobretudo a sua responsabilidade. E pronto, e é isto que anima os Estados Unidos, Ruben. Deixa-me perguntar-te, Pedro, e consequências disto na prática? Depois de sabermos todo este caso, o que é que se espera que aconteça a partir daqui, Pedro? Eu diria, inicialmente, vendo a reação da Casa Branca e até do presidente Donald Trump, que, atenção, isto aconteceu, explicando, quem adicionou acidentalmente o Jeffrey Goldberg ao chat foi Mike Waltz, que é o Conselheiro Nacional de Segurança de Donald Trump, que já assumiu o erro, e Trump veio dizer que, pronto, é um erro, acontece, ele já aprendeu a lição, ele até é um bom homem, portanto isto demonstra que à partida não vai haver grande consequência. A pressão está muito virada para Pete Hegseth, o Secretário da Defesa. Eu também diria que para já a sua posição está segura. Eu acho que isto pode ser utilizado como uma desculpa para, no caso de haver algum conflito interno no governo, ou de às tantas Donald Trump se fartar de Pete Hegseth por um outro motivo, este incidente pode ser utilizado para o demitir. Não só ele, e provavelmente com outras pessoas envolvidas neste chat. Hoje, na conferência de imprensa na Casa Branca, a assessora de imprensa da Casa Branca recusou afastar, por exemplo, o cenário de que de facto pode haver demissões e despedimentos. Mas para já, eu acho que Donald Trump vai guardar isto no bolso e vai depois utilizar no futuro, então, para chegar a algum tipo de consequência. Mas eu diria que para já os republicanos no Congresso continuam completamente, obviamente, a fazer o jogo de Donald Trump, não querem causar problemas a Donald Trump. A imprensa alinhada com o Partido Republicano inicialmente nem noticiou isto, agora noticia utilizando aquilo que é o spin da Casa Branca, que é, ok, não foram discutidos planos de guerra. A Casa Branca está-se a segurar muito a expressão planos de guerra, que foi a que entrava no título do primeiro artigo, e agora dizem, bom, mas um plano de um bombardeamento pontual ao Iémen não é um plano de guerra. Enfim, qualquer pessoa no setor da defesa e dos serviços secretos, e têm sido vários, têm sido citados pela imprensa norte-americana, nomeadamente pelo New York Times, dizem que este tipo de informação é sempre secreta, é sempre confidencial, não é preciso ter a designação oficial de plano de guerra para ser problemática. Mas pronto, é isso. Eu diria que para já o governo norte-americano está a fazer o máximo para tentar desvalorizar este caso e para não tomar qualquer consequência. Isto é uma ótima ideia para quem estiver zangado com a administração norte-americana, adiciona um jornalista ao grupo e passa cá para fora o que se está a passar lá dentro. Essa é uma teoria da conspiração que é muito interessante, não é? E, por exemplo, o Jeffrey Goldberg tem sido muito atacado agora, esta semana, insultado, como Trump costuma fazer a qualquer jornalista. Mas o Jeffrey Goldberg não é propriamente, utilizando a expressão que Trump gosta muito de utilizar, não é um lunático radical de esquerda.
é um tipo que está muito dentro do mainstream jornalístico, é um tipo que até é criticado à esquerda por exemplo, ter feito parte do coro que vendeu a guerra no Iraque no princípio do século. Ou seja, é um tipo que é bastante considerado em Washington. E então a teoria da conspiração seria que, de facto, ele tinha sido juntado ao canal de conversação para tentar utilizá-lo numa hipotética fuga de informação ou para lesar a imagem, nomeadamente Pete Hegseth. Pronto, é uma teoria, mas de facto não temos nada que comprove isso. Deixa-me também falar de outra coisa, que é a própria aplicação. Porque agora a aplicação está na mira, mas não há, na verdade, um problema com o Signal. O que há é a utilização que é feita do Signal. Ou seja, nós esperávamos que este tipo de conversas, de planos de ataque, fossem tidos ou em salas à porta fechada, em que os telemóveis ficam à porta e os computadores também, ou então em aplicações... Como vemos nos filmes, não é? Aquele cenário para evitar qualquer controle, qualquer possibilidade de escuta, mas não é isso que acontece. Não, não é o que acontece neste caso, mas devia acontecer. Lembra-te, por exemplo, daquela fotografia histórica da noite em que mataram o Osama Bin Laden, em que tens Obama e Hillary Clinton e outros responsáveis da Casa Branca, todos fechados dentro de um gabinete, em que vês cabos a passar por cima da mesa porque não há Wi-Fi, é tudo por redes protegidas e fechadas. Esse seria o ambiente em que nós esperaríamos que houvesse esse diálogo. Embora também não nos custa nada imaginar que provavelmente existe algum tipo de aplicação secreta que pode ser utilizada entre responsáveis governamentais nesta situação. Aqui há um problema de segurança e há um problema também de arquivo. Ou seja, tu mesmo que tenhas aquelas reuniões à porta fechada, há atas dessas reuniões que ficam sempre guardadas, podem ficar guardadas 20, 30, 40 anos, mas ficam guardadas. Tu, ao moveres esta conversa para dentro de uma aplicação como o Signal, estás a omitir até ao teu próprio governo que esta conversa está a ter lugar. A discussão existiu. E sim, o problema... Nós sabemos que, de forma frequente, a administração norte-americana desclassifica documentos que são classificados, este tipo de atas e outros ficheiros. Continua, Pedro, desculpa. Mas isso supõe sempre que esse ficheiro é criado, que houve alguém a tomar nota das conversas. Isso é perfeitamente normal. O que não é normal, de facto, é ver esta conversa totalmente clandestina. Até podemos especular até que ponto era do conhecimento de Donald Trump. Donald Trump disse na segunda-feira que não estava a par daquilo, mas isso era uma resposta de quem está a tentar desvalorizar a situação. Mas podemos especular, de facto, se estas conversas acontecem diariamente, se há decisões de alto nível. E é viável, Pedro, só aqui um parêntese, sim, é viável um presidente dos Estados Unidos não saber de um plano de ataque a um país estrangeiro? No caso concreto de Donald Trump, eu não ponho isso de parte, porque há tanto a acontecer em tantas frentes ao mesmo tempo, que é humanamente impossível Donald Trump estar a parte de tudo. Ainda assim, uma ação militar, uma ação de política externa, é algo que faz parte da reserva de decisões de Donald Trump. Portanto, nós partiríamos do princípio que ele está a par. Mas, pela forma como... E é muito interessante ler o chat que foi divulgado na The Atlantic. Pela forma como a conversa corre, dá a ideia que ele não está completamente a par. Quando, por exemplo, o J.D. Vance diz que esta ação não é totalmente compatível com o discurso que Donald Trump tem em relação à Europa, que não é totalmente compatível com o calendário das negociações em Gaza. Ou seja, há ali uma ideia de que aquilo não era uma operação militar unanimemente apoiada por todos os elementos da Casa Branca. E que a decisão estava a ser construída ali também, ou pelo menos a decisão sobre o discurso político em torno da operação militar estava a ser construída ali em direto naquela sala de chat. E isso é importante e é um aspecto interessante e de facto eu não sei até que ponto Donald Trump estava totalmente envolvido nesta conversa. É algo interessante de especular e acho que provavelmente vamos ter muitos artigos na imprensa norte-americana nos próximos dias e semanas sobre isso. Deixa-me voltar só novamente à questão da aplicação, porque eu não queria que também se criasse a ideia de que a aplicação Signal é insegura, porque não é, tanto que é utilizada pelo governo norte-americano. Agora, o problema é,
O problema é o telemóvel. O telemóvel de cada elemento da administração Trump pode ser, hipoteticamente, interceptado por hackers chineses, que é o que eles têm tentado fazer desde 2024, e isso é informação pública, tentar entrar nos telemóveis de altos responsáveis políticos norte-americanos, e, portanto, se capturam um telemóvel, não há grande diferença entre estares a utilizar o Signal ou o WhatsApp ou o SMS, porque eles podem ter acesso ao teu ecrã e ao teu teclado e registar a tua conversa. Portanto, essa é uma vertente do perigo, que é utilizar o Signal em vez de falar destes assuntos à porta fechada. O outro é, quando estás a utilizar o Signal, que é uma aplicação utilizada por milhões de pessoas, o risco, de facto, tu escolheres o contacto errado é muito maior do que o risco de o fazeres numa conversa à porta fechada ou numa aplicação exclusiva do governo norte-americano. Portanto, o problema não é o Signal, o problema é o governo norte-americano utilizar o Signal para ter conversas deste calibre. Pedro, está feito por hoje. Um abraço e até daqui a uma semana. Muito bem, continuamos esta conversa no Signal depois, se os nossos leitores quiserem ser adicionados por engano e continuar a conversa por hoje. Um abraço. Um abraço. O público fica no ouvido.